E aí, pessoal, coletiva de imprensa nesta manhã, final de manhã desta sexta-feira, evidenciou tudo o que nós falávamos anteriormente. A ebulição dos bastidores tricolores, a primeira demissão, isso mesmo, a primeira demissão e mais do que isso, o prazo para recuperar. O que nós podemos falar nesta sexta-feira, tarde de sexta-feira, de uma semana que promete ainda ser muito tensa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Curtam, compartilhem, não deixem de seguir o canal, passamos de 81 mil inscritos e eu conto com vocês. Gente, demissão. Abre a coletiva. Primeiro uma nota da assessoria de imprensa do Grêmio, falando que não haveria nenhum tipo de modificação no departamento de futebol. Pois a primeira frase do presidente Romildo na coletiva de imprensa foi: Klaus Câmara está desligado do Grêmio. O executivo de futebol foi a primeira cabeça a cair. E é evidente, ninguém é ingênuo aqui, de achar que o presidente Romildo não está dando um recado. Que o presidente Romildo claramente não chega e diz o seguinte: o momento não é bom. O momento é sim de avaliação, o momento é sim de recuperação. Ou o Grêmio se recupera, ou algo vai acontecer de mais drástico, não tem dúvida disso. A torcida muito incomodada com o Renato Portaluppi, principalmente depois da coletiva dele, quando ele minimizou os problemas, colocando muito em segundo plano, em coisas um pouco mais subjetivas, o torcedor quer algo objetivo. E o presidente Romildo, na coletiva, pediu algo objetivo. Fala em recuperação nos 3 próximos jogos. São eles: o Palmeiras na Arena domingo, o Internacional pela Libertadores no Beira-Rio quarta-feira e o Atlético Mineiro no outro final de semana. Ou seja, nada mais complicado, e os adversários, sobretudo, neste momento do Grêmio para tentar a recuperação. Que Grêmio nós vamos encontrar? Nós viemos aqui para elogiar o presidente Romildo quando daquela manifestação lá anterior ao jogo contra o Bahia, e o Grêmio logo no jogo contra o Bahia já deu resultado e aliviou o ambiente. Mas depois voltaram as atuações abaixo da crítica, o Grêmio perdeu, sobretudo no jogo contra a Universidade Católica, e evidenciou que o problema é muito maior. Nós vamos, ao longo do dia, ainda falar das recuperações dos atletas, algo importante para esse momento, o Grêmio desfalcado. O Renato, por um lado, elogia o grupo, por outro diz, sem 8 jogadores fica difícil de montar. Ou seja, é bom ou não é bom? As incoerências do Renato incomodam cada vez mais os torcedores do Grêmio, e isso tem causado também insatisfação interna. E é sobre isso que a gente vai avançar. Bastidores. Os bastidores do Grêmio falam na contratação de um executivo que tem a vinculação com o clube. Surge o nome de Rui Costa, que é um dos balizadores. Por outro lado, diz que o relacionamento dele com alguns internamente não é o melhor. Por outros, valorizam o trabalho que ele mesmo construiu e que tem aí, entre outros, Jeromel, Michael, jogadores que ele contratou. Ou seja, teremos uma ideia de como o Grêmio vai construir a partir deste novo executivo. Só que agora o resultado vai ser anterior ao executivo, porque o executivo chega fora da ideia de trabalho. O presidente fala em um novo ciclo. Acho importante que fale nisso, mas não é hora para saber. O Grêmio tinha que ter feito esse diagnóstico antes. O Grêmio tinha e precisava fazer esse diagnóstico antes. Outra situação importante que a gente precisa salientar: a figura do presidente Romildo dando o rosto para bater e sendo a figura da crítica nesse momento. Ele assume o protagonismo, diminui um pouco o espaço do departamento de futebol, dizendo o seguinte: olha, nós vamos aqui, e empresta para o técnico Renato toda a sua popularidade. Renato tem popularidade, é o maior ídolo do torcedor, mas está um pouco criticado sim. E o presidente Romildo coloca isso à frente. Quanto a contratações, e a gente precisa também falar nisso, o presidente Romildo voltou a fazer a frase com relação a Cavani. Nós vamos fazer um conteúdo só sobre Cavani, porque nós temos mais informações. Mas deixa claro que o Grêmio vai contratar, que ele deve chegar, as contratações devem chegar a qualquer momento, porque o Grêmio não pode ficar parado. Por outro lado, curiosamente, quem estava fazendo as negociações, quem acabou de ser demitido. Ou seja, as peças vão se colocar mais uma vez no seu lugar. O Grêmio precisa dar mais, precisa dar um resultado melhor, e mais do que tudo, a bola tem que entrar e o futebol tem que responder. Se não responder, olha, sinceramente, teremos muitas cabeças rolando nas próximas semanas.
César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Hoje só começou, hoje vai longe.